Hola, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y hoy estoy aquí para traerles la parte 2 de nuestro análisis de aquella última pregunta que Jesús le hizo a Judas Iscariotes en el momento de su triste traición. Amigo, ¿a qué viniste? Esta fue la pregunta. Entonces, como vimos anteriormente, esta última experiencia de Judas involucra una de las palabras más nobles mencionadas en la Biblia, la palabra amigo. Y ella es mencionada muchas veces por muchas personas diferentes, incluso por nuestro mejor amigo, Jesucristo. Así que, al igual que en nuestra introducción y parte 1, hoy en nuestra parte 2, seguiremos con el mismo tema sobre alto valor. E então, como texto base, continuaremos a usar Mateus 26, 50. E em grego, el idioma original do Novo Testamento, leemos assim: Rodé Iesus eipen autor, retaire, ropare, tot proseutontes e pebalontas reiras, epiton Iesun cai ecretesan auton. Como eu les dije anteriormente, este é um texto muito completo e também muito profundo. Para estar mais familiarizados, vamos ao espanhol que diz: E Jesus lhe dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron e imponiendo las manos a Jesús, lo arrestaron. Bien, como vemos, todo lo que vamos a hablar, toda nuestra discussão, análises, comentários se basarão nesta sencilla e definitiva pergunta que Jesus hizo a Judas Iscariotes momentos antes de sua traição, e também momentos antes de sua crucifixião, de la crucifixião de Cristo, que é retaire, ropare. Amigo, ¿a que vienes? E para não gastar muito tempo aqui, porque isto é parte do vídeo passado, les trago esta mesma pergunta como parte central do texto. Amigo, ¿a que vienes? Retaire, ropare. E aqui vimos que eu já lhe expliquei na vez passada a questão da pergunta nessa sentença. Vimos que em grego o signo de interrogação é ponto e coma do espanhol. Pero aqui em grego não vimos o ponto e comas, mas bem vimos ponto parágrafo, certo? Por quê? Porque les expliquei que esta pequena partícula que leemos como ro, neste momento aqui é tipo de pronombre interrogativo que hace o papel da pergunta e se refere a por quê ou qual é o motivo de que algo esteja sucedendo. Então, como isto aqui é uma pergunta, é suficiente para reemplaçar o signo que nós vimos. O caso é que isto é uma pergunta, aunque não haja aqui ponto e coma do espanhol que representa uma interrogação em grego. Bem, isso aqui se refere a la razão, isto aqui é o verbo venir, isso aqui é a palavra especial amigo, ou melhor amigo, e tudo isso já está explicado na parte 1, por isso, para não gastar tempo outra vez, você retorna à parte 1 para então entrar aqui na parte 2, certo? Bem, e na semana passada, vimos que nosso tema foi dividido em 3 partes. A primeira é a parte 1, e aqui na semana passada entramos em algumas perguntas de análise e vimos a diferença entre filos e também a diferença entre filos e retaire. Vimos que filos é amigo comum, que não é algo malo, é algo muito positivo, pero qualquer pode ser filos. E então vimos o retaire, que é amigo especial ou melhor amigo, e que esta foi exatamente a palavra que Jesus usou quando perguntou a Judas, amigo, ¿a que vienes? Então, vimos aqui todas as qualidades ou atributos correspondentes a cada uma dessas palavras, que em grego são muito especiais. E por isso, novamente, te pido, por favor, regressa à parte 1 para entender bem a diferença entre esses 2 términos principais em grego, para entender por que Jesus chamou a Judas Iscariotes de amigo especial ou retaire naquela situação. Também eu respondi aqui na semana passada, em nossa parte 1,
esta pergunta. Por que Jesus chamou a Judas Iscariotes de amigo especial quando nem sequer era um amigo comum? Eu respondo isto na parte 1, tu solo vuelves allá e averígualo. E também contestei algo sobre, nesse contexto, o que significa esta palavra, ou seja, retaire, que foi a palavra que Jesus usou para referir-se a Judas no momento da traição. O que significa dentro deste contexto? Por favor, vuelve a la parte 1 e entenderás todo este sílabos, diria assim, correspondente à la parte 1. Hoje entraremos na parte 2 e então iremos a algumas palavras, perguntas claves, palavras principais ou perguntas chaves, como chamo. Bem, aqui empezaremos a primeira parte, falaremos sobre Judas, quem foi ele, falaremos algo sobre sua profissão, seu caráter, e aí falaremos sobre seus hábitos, incluso os malos hábitos que ele tinha, seu passado, que vai um pouco mais ou menos aqui em sua profissão e o que ele era, e o plano de traição, e esta parte eu dividirei em 4 simples partes e tratarei de ir o mais rápido possível, pero todo esse contexto veremos hoje. A segunda parte desse tópico de hoje trará esta informação sobre a señal que Judas usou para indicar que Jesus era a pessoa que deveriam prender, ou seja, o beso. Será que isso tem algum simbolismo, alguma explicação cultural? Como é que podemos entender a questão do beso de traição de Judas? E também falaremos sobre a moneda. Qual foi a moneda usada para Judas, para que ele traicionara a Jesus? Que tipo de moneda ele recebeu e qual é sua possível equivalência com nossa moneda hoje? E na parte final, Jesus sabia de todo aquilo? Será que ele conhecia Judas o suficiente para permitir que ele fora um de seus discípulos e hiciera o que hizo? E se lo hizo, por que permitiu? Na parte 3, que vai ser correspondente à semana que vem, entraremos ao momento final de Judas Iscariotes. Qual foi a resposta que Judas deu a Jesus? Será que ele lhe deu alguma resposta? E será que ele pensou quando Jesus perguntou, amigo, a que vienes? E será que ele sentiu? Será que sentiu algo realmente? E por que tomou a decisão que tomou? Então, entraremos em sua consequência final, onde chegou Judas, e que nos ensina todo este mal exemplo. Isso tudo veremos na semana que vem. Hoje nos concentraremos na parte 2, que nos trará as perguntas claves ou algumas perguntas principais relacionadas a Judas. Então, esta parte será dividida em algumas simples perguntas referentes ou que apuntam diretamente ao homem, à persona Judas Iscariotes. Quem foi ele? Na primeira parte desta resposta, eu quero centrar em seu nome. Por quê? Porque eu creio que, às vezes, nosso nome habla um pouco de lo que somos, incluso de lo que hacemos. Eu creio na origem do homem. Por isso, creio que quando nosso nome tem uma conotação negativa ou uma conotação de maldição, por exemplo, dependendo de onde venga, podemos orar e cancelar em nome de Jesus ou declarar cancelado toda a influência, toda a negatividade, toda a maldição que pode haver em nosso nome, para que isto não tenha nenhuma influência espiritual em nossas vidas e não nos guie a fazer coisas que não devemos fazer. Portanto, quem foi Judas Iscariotes? Primeiro ponto, seu nome. Veremos então que Judas vem do grego Judas, que literalmente é alabanza. Algumas teorias dizem que esta alabanza se referia a ele mesmo. Seria, por exemplo, Judas el alabado. Por exemplo, a alabanza se referia ao homem Judas. Outras versões dizem que esta alabanza se referia a Deus. Seria Judas el que alaba. Por exemplo, neste caso, que alaba a Deus. Pero o caso é que de uma ou outra forma, já seja que a alabanza era para ele mesmo ou para Deus, a coisa é que a palavra alabanza foi parte de seu nome. E isto já é uma coisa positiva que deveria haver funcionado positivamente na vida de aquele homem.
Vimos também que Judas foi um dos primeiros a unir-se a Cristo, um de seus primeiros seguidores, e a converter-se em seu discípulo. Ou seja, ele foi um dos primeiros. Judas foi um discípulo de Cristo, e isto é um tremendo privilégio. Encontramos esta informação mais ou menos em Hechos, capítulo 1, e em outras referências. Ele foi um dos que caminharam com Cristo como um discípulo. Ele caminhou com o maestro por mais ou menos 3 anos, e através de todos esses 3 anos, Judas viu seu ministério e aprendeu de Cristo muito de cerca. Eu penso, incluso, que 3 anos, às vezes, em alguns lugares, é o tempo suficiente para ser um seminário teológico completo. Há pessoas que estudam teologia só 3 anos e lo fazem de forma plena. Então, se tomo esse conceito, eu diria que Judas tuvo el mejor de los seminarios en la presencia del mismo maestro. No fue alguien que enseñó el nombre, en nombre del maestro o a través del maestro, pero fue el mismo maestro que estuvo allí con él. E através desses 3 anos, Judas aprendeu de seu ministério, de suas ensinanças e, sobretudo, de seus milagros. E a parte disso, a parte de haver aprendido sobre como ser um bom ministro, de suas ensinanças, de suas exortações, de suas palavras de ânimo e de bendição e de todos os milagros poderosos que viu, Judas também teve o privilégio de ser chamado e enviado a predicar o evangelho. Isso é um tremendo milagro, um tremendo privilégio, uma tremenda bendição. Pero apesar de tudo isso, ele preferiu seguir sendo o que ele sempre foi em sua vida, e vamos ver adelante sobre esta parte. Judas foi originário da tribo de Judá. Ele nasceu em uma cidade chamada Queriot, na região de Judeia. Aqui vimos algo sobre este lugar, la Judeia. Ele foi conhecido como Iscariote, que este foi uma espécie de apelido que ele teve, o homem de Queriot, referindo-se à la cidade ou ao lugar onde nasceu. Possivelmente, Iscariote provém de la palavra latina sicarios, que literalmente é assassino. A partir de aqui, vou dizer-lhes algo. Quando nós estudamos a história, sobretudo a história antiga, então é necessário estudar diferentes hechos, diferentes narrações, diferentes teorias, diferentes possibilidades, porque é só a história. Neste caso, eu menciono aqui porque isto aqui não é uma afirmação, é só uma possibilidade. Por isso, a primeira palavra é possivelmente, ou seja, é possível, não é confirmado, mas é possível que Iscariote, que foi seu segundo nome, haja venido do término latino sicarios, que traduzido é literalmente assassino. Mas o interessante é que a Bíblia não nos mostra, não nos habla de Judas como um assassino, pero habla de ele como um traidor. Então, há uma dúvida em quanto a isto. Pero também é possível que Iscariote seja solamente seu apelido de família. Ou seja, nosso apelido vem desde muitas gerações passadas, desde nossos tetarabuelos, bisabuelos, abuelos, nossos padres, hasta agora. Então, o apelido que temos vem de muito, muito tempo atrás. Talvez Iscariote era algo assim, um apelido que recebeu de família através das gerações. Vimos também que Judas é o nome que aparece com maior frequência em los evangelhos, depois de Simão Pedro. E quando eu menciono isso aqui, que Judas é um nome muito frequente em los evangelhos, eu não estou referindo-me solamente a Judas Iscariotes. Não, não, não. Isso é porque haviam outros Judas naquela época, incluso alguns que eram personagens de posição mais alta que o mesmo Judas Iscariotes. E por isso esse nome, o nome Judas, é muito comum nos evangelhos. Incluso há versões ou comentários que dizem que Judas, o nome Judas aparece mais de 20 vezes nos evangelhos. Ou seja, o que mais aparece é Simão Pedro, pero depois o segundo nome mais frequente é Judas. E outra vez por causa de outros Judas e não só por causa dele Iscariote. Este é o único discípulo que não era de Galileia. Então, todos os demais, incluindo Jesus, eram galileus. Judas era o único
diferente em quanto a sua origem, porque Judas era mais um judeu, assim como Jesus também. Jesus foi chamado de Galileu, mas bem porque ele viveu na Galileia, pero ele foi genuinamente e originalmente um judío. Veremos então que a partir desta parte, a partir de seu nome, trataremos de conhecer outros aspectos adicionais à vida de Judas Iscariotes, que em parte, penso eu, tem a ver com sua origem. Por exemplo, a segunda parte seria sua profissão. Que profissão será que Judas teve? Veremos então que ele tinha conhecimento de economia e administração. Quando eu digo conhecimento, eu me refiro a que pode haver estudado economia e haver sido um economista, ou simplesmente pode haver aprendido por profissão. O caso é que ele era muito hábil em economia e administração. E quando eu digo conhecimento aqui, eu me refiro a que ele era entendido em economia e administração, ao ponto de que ele foi o tesoureiro do equipo ministerial de Cristo. E então a palavra entendido, que está associada ao conhecimento, se refere a alguém que tem conhecimento, que também tem experiência e que incluso tem hasta uma certa profissionalização. Ou seja, era um tipo profissional em economia e administração. E isto foi tão claro que ele pôde ser tesoureiro da equipe de Cristo. Tinha uma grande habilidade para trabalhar com números. Isso está certo, porque se estudou economia e era muito hábil, tinha conhecimento e pôde ser tesoureiro da equipe de Cristo, então certamente sabia trabalhar muito bem com os números. Incluso vimos aqui que em João 12, ele rapidamente calculou o valor do perfume que Maria derramou nos pés de Jesus. Recuerda aquela vez quando Maria ungiu os pés de Cristo com um tipo de perfume que era uma espécie de bálsamo, um bálsamo puro de nardo, era uma espécie específica de bálsamo e que era muito caro naquela época. Quando Judas entrou no ambiente e viu que Maria estava derramando todo aquele caríssimo perfume nos pés de Cristo, ele protestou imediatamente e disse: por que se hace isto? Poderiam se vender este perfume por 300 moedas e distribuir entre os pobres. E quando ele menciona isso, ele menciona duas coisas. Um é a habilidade que ele tinha em trabalhar com os números. E depois, o valor 300 que ele mencionou, 300 moedas ou 300 denários, eram exatamente um monto suficiente para cobrir mais de um pobre, ou seja, a necessidade de mais de uma pessoa ou mais de uma família. Por isso o texto aparece em plural quando tu lês aqui, porque não se vende por 300 moedas e se distribui entre os pobres, em plural, porque 300 era muito. Assim que ele manifesta aqui, nesse protesto contra Maria, sua habilidade de trabalhar com os números. E, ademais, eu não creio que aquele perfume tenha um preço pegado ali, que Judas pudera ler. Eu penso que ele só reconheceu o perfume e rapidamente calculou, porque era hábil com os números. Vimos também que o tesoureiro daquela época era uma espécie de profissional religioso que administrava os bens de uma diocese, uma igreja ou um convento. Ou seja, todo o que era religioso se adaptava ou se enquadrava a esse tipo de profissional da economia. Como Judas, então, era um discípulo e estava involucrado no âmbito religioso com Cristo, porque ele era um discípulo de Cristo, então ele foi hábil, diria assim, seguindo a mesma sequência de profissionalismo, ele estava apto, ele foi apto a ser tesoureiro do Ministério de Cristo naquela época, uma vez que o trabalho todo se referia ao aspecto religioso. Apesar de que quando falamos de Cristo não devemos enfatizar a religião, porque não era religião realmente, pero Judas se adequava a esse âmbito da religiosidade. Assim que ele estava apto, por exemplo, a conseguir um emprego em qualquer lugar, um emprego, porque ele tinha estabilidade com a economia e a administração e ademais se enquadrava nessa categoria aqui. Como hábil com os números que ele era, ele podia trabalhar
sendo tesoureiro de uma diocese, que é uma espécie de igreja mais grande, uma igreja que é algo menor que a diocese, e um convento, os três todos em âmbito religioso, assim que ele tinha uma boa profissão. Era o tesoureiro do equipo ministerial de Cristo, como já sabemos. Como tesoureiro, foi muito desonesto, então aqui empieza o aspecto negativo de Judas Iscariotes. Isso aqui é parte de seu caráter. Ele tinha um muito mau hábito, ele roubava a gente. Assim que ele foi desonesto, apropriando-se de los bienes destinados a los pobres, como vimos em Juan 12, versículo 6. Literalmente aqui, ele foi chamado de ladrão. Não é um bom conceito. Isto prova que Deus usa nossas habilidades e conhecimentos, não importa incluso quem seamos. Eu creio que Jesus sim conhecia Judas e sabia de lo que ele era capaz, mas assim como com nós hoje, Jesus decidiu usar suas habilidades e seu conhecimento. Então, eu creio, hermanos, que não importa que estudamos, que aprendemos ou como foi nossa experiência, qualquer que haja sido, o que estudamos, o que aprendemos, o que temos, o que hacemos, Deus quer usar para sua glória, assim como tratou de fazê-lo com Judas Iscariotes, usando suas habilidades de economia e administração e trabalho hábil com os números em seu próprio reino ou para sua própria glória. A última parte desta primeira parte de nosso tópico de hoje trata de seu caráter, aún em las perguntas claves. Hablaremos então quem foi Judas como pessoa. Primeiro foi um ladrão, avaro e desonesto desde o princípio, como leemos em Juan 12, 6. Isto aqui são qualidades, mas são todas negativas e não são aptas, não são buenas, não são necessárias para um líder cristiano. E aún para alguém que não é líder, pero basta ser um cristiano, basta ser um filho de Deus, já vemos que isto aqui não é uma boa qualidade. Então, todo o relato negativo da vida deste homem, vamos conhecer aqui. Ele foi um ladrão e isso não foi bueno, parte de seu caráter. Se apropriava de los bienes que eram destinados a los pobres. Ou seja, ele cuidava da bolsa de dinheiro, de onde se recolectava as ofrendas e as donações. E então, em lugar de administrar bem, como o administrador que era, ele se apropriava. Ou seja, para apropriar é uma palavra bonita, mas na verdade ele roubava, era a palavra exata de lo que não lhe pertencia. Veremos então que todo o relato negativo que nos mostra aqui esse tópico sobre caráter, nos mostra que apesar de sua boa formação e boa experiência enquanto à economia e administração, Judas tinha muito maus hábitos. E isso é algo que definitivamente devemos deixar para trás, porque se nós não cortamos nossos maus hábitos ahorita mesmo, isso passará a ser parte de nosso caráter e depois se tornará um grande problema para nós. Vimos então que como seu caráter estava tão centralizado em números, ele protestou contra Maria, dizendo: por que não se vendeu este perfume por 300 peças de prata para dar-se-los aos pobres? Quando ele entrou e viu Maria derramando todo aquele bálsamo caríssimo nos pés de Jesus, ele mencionou isto. Por quê? Ou para quê? Isso não é necessário, isso é algo inútil, não é importante. Dijo isso não porque se preocupava com os pobres, pero simplesmente porque era um ladrão. Esta é uma definição terrível acerca de alguém que anda com Deus, não é assim? Se tomamos esta definição para aplicar a nossa vida cristiana em geral, eu espero realmente que em nossas vidas não haja nenhum aspecto que caiga sobre nós como uma acusação deste tamanho. Agora vamos ver. Maria estava derramando aquele bálsamo aos pés de Cristo porque ela o estava adorando. Judas não o viu assim. Ele viu como um desperdício, como uma perda de dinheiro, como uma perda de valores. Sua visão, sua compreensão, seu entendimento, seu discernimento estava completamente para outra direção. Ele não era definitivamente nenhum adorador a partir de isto.
Pero vimos aqui que quando ele atuou desta forma, protestando contra Maria, ele pôde criticá-la. Pudo criticar Maria quando usou um perfume caro para honrar Jesus, pero ao mesmo tempo não se preocupava com sua falsa aparência cristiana, seu comportamento disfarçado e suas palavras ensaiadas com fraseologia cristiana adaptada para ocultar seu pecado e enganar a los demás. Isto aqui é uma coisa bem comum, incluso na época de hoje. E, lamentavelmente, não são só membros da igreja que atuam assim, escondendo o que são em realidade para aparentar o que não são. Inclusive líderes, pastores, obispos, reverendos e outros aí, pessoas que ocupam altas posições e que governam multitudes como membros de suas congregações, se atrevem a esconder-se bajo uma camuflaje, como uma espécie de máscara, uma falsa aparência, para deixar pensar que são cristianos, que são santificados, que andam com Deus, pero seus atos, seus hechos e suas obras los avergüenza, sem dúvida alguma. Então, quando ele atuava desta forma, e hizo isso praticamente por toda a sua vida, ele provou que era nada mais que um religioso, que fingia ser cristiano. E esta palavra fingir é justamente o que traz a falsa aparência, é justamente o que traz a máscara, é o que traz o aspecto falso. Era um hipócrita, isso sem dúvida, porque aparentava o que não era, era codicioso e amante del dinheiro, hasta o ponto de que vendeu a Jesus por 30 moedas de plata. Então, se nós seguimos toda esta sequência de malas qualidades, de atributos negativos, veremos que Judas tinha um sério problema. Ele não sabia mais distinguir a diferença entre a vida cristiana e a vida carnal, o que era andar com Deus e andar solo consigo mesmo, de lo que era agradar ao Senhor e agradar-se a sua própria carne, a suas próprias tendências desviadas. Quando isto ocorre com nossa vida cristiana, podemos concluir que estamos perdidos em nós mesmos. Sin embargo, mientras estamos vivos e mientras Cristo não regressa, temos alternativas, temos oportunidades de cair em nós mesmos e assumir que nosso caráter necessita de sanidade, necessita restauração, necessitamos retornar os passos atrás e revisar nossas decisões, nossas ações, nossas reações, enfim, e renovar-nos outra vez com o Senhor. É muito importante detectar que aspecto está mal em nossas vidas, pedir ajuda ao Senhor e trabalhar em nós mesmos. Para quê? Para cambiar e cambiar para melhor. Sin embargo, está claro que não foi exatamente o que Judas preferiu. Ele decidiu não cambiar. A um encontro plano. Agora dividimos em 4 partes. A primeira parte referente ao plano é aquela que mencionei a vez passada e que se refere às autoridades, os guardas, o lugar onde a traição ocorreu e o beso. Veremos então na primeira parte, as autoridades. Vemos então que Judas foi direto às autoridades e hizo, digamos, uma proposta. Ele hizo como, digamos que, um oferecimento. Ele expôs um plano para entregar a Jesus. Agora é interessante ver que havia um interesse muito grande sobre Jesus por parte das autoridades, porque Jesus fazia milagros poderosíssimos e por causa disto se estava tornando muito popular. E esta popularidade sonava como uma espécie de temor sobre essas autoridades em perder sua autoridade como autoridades. Eles pensavam que Jesus estava ali para roubar seu lugar de autoridade, porque se estava tornando muito popular. Por essa razão, as autoridades tinham os olhos postos sobre Cristo, buscando uma forma, uma falha, um erro, uma acusação para atrapalhá-lo e paralisá-lo e não deixar que ele seguira fazendo o que estava seguindo, que eram os grandes milagres e bendecir as multitudes. Então, Judas foi muito esperto, ele foi direto a esta máxima autoridade aqui, chamado Sanedrim.
Sanedrim naquela época era como uma espécie de tribunal supremo, ou supremo tribunal, como diga em seu idioma. Então, era uma espécie de tribunal supremo, uma altíssima autoridade. Era uma espécie de organismo de máxima segurança contra os maiores criminais ou delinquentes da época. Quando eu menciono a palavra criminais, eu me acordo daquele homem Barrabás. Recuerdan antes de la crucifixión de Cristo, la multitud y las autoridades preguntaron, bueno, ¿es común en esta época del año nosotros liberarmos un delincuente assim que decidam, Barrabás ou Jesus? Quando hizo esta pergunta, ele simplesmente rebajou ou tratou de rebajar, porque em si não lo hizo, pero rebajou, entre comillas, a Jesus a nível de Barrabás, que era o ladrão, o delinquente mais perigoso e mais famoso da época. Entonces, el Sanedrim, que era uma espécie de tribunal supremo, era também este organismo, órgão de máxima segurança contra todos esses criminais. E foi a este órgão de máxima segurança que Judas foi para negociar o preço de Cristo. Era a maior autoridade judicial da época, compuesta de sacerdotes, de sumos sacerdotes, ancianos e escribas, que eram os que transcreviam as leis. E este Sanedrim tinha o poder da vida e da morte. Ou seja, eles decidiam quem ia viver e quem ia morrer. Por isso, vamos ver por um aspecto humano, agora, ponendo um pouco de lado o plano de Deus, em que Jesus morrera por nós, vamos ver apenas de forma humana, de acordo à lei, para este Sanedrim, para estas altas autoridades, Jesus deveria morrer. Eles decidiram que Jesus merecia a morte, decidiram por sua vida, como vimos aqui, eles tinham o poder de dar a vida ou de matar, assim que decidiram que para a vida de Jesus, o melhor era a morte, decidiram matá-lo porque era a máxima autoridade. Agora, de quem Judas recebeu imediatamente uma escolta de soldados. Quando Judas foi ao Sanedrim, que tinha o máximo poder para decidir, incluso sobre a vida e sobre a morte, e o Sanedrim aceitou a proposta de Judas, dizendo: eu te entrego aquele a quem buscas e tu me pagas tanto. Então, o acordo foi hecho. El Sanedrim aceptou, e uma das confirmações para mim é que este Sanedrim deu a Judas uma escolta completa de soldados. Agora, que era uma escolta de soldados, como vimos aí no texto? Uma escolta geralmente era uma flota de soldados ou uma tropa de soldados, era uma espécie de guarda ou unidade armada de soldados. E esta escolta variava mais ou menos entre 500 e 1000 homens ou 1000 soldados armados. Eu honestamente não creio que 500 homens foram hasta o Getsemane, onde Jesus estava para prendê-lo, porque 500 era muita gente. Isso involucraria outras autoridades mais altas para liberarem 500 soldados armados. Também causaria muito alboroto na cidade, muito ruído, muito movimento, assustaria muito a gente, causaria uma grande confusão. Mas eu creio que o número menor, talvez 100, 150, imagino, foram hasta onde Jesus estava para prendê-lo. O caso é que o plano de Judas funcionou de tal maneira que o Sanedrim creyó en él e confirmou o acordo, dándole imediatamente essa escolta de soldados. Vimos então aqui que Judas foi muito hábil em planificar absolutamente todo, incluso isto. E ali ele negociou sobre o preço da vida de Jesus, ou seja, com o Sanedrim. Devido à proposta que hizo e a forma como o Sanedrim aceitou, dando-lhe todo este respaldo militar, o acordo foi sellado. Ou seja, Jesus agora tinha um preço. E o preço era este que vimos aqui. Mateus 26, 15. Que queres dar-me? E eu te lo entregarei, dijo Judas al Sanedrim. E então lhe pagaram 30 moedas de plata. Este foi o preço pagado por la vida de Jesus, foi o preço calculado. Vimos então nesta parte, ou hasta aqui, que Judas tomou tempo para planificar, organizar e definir
especificamente como daria cada passo e finalmente executá-lo com êxito. Tal era sua natureza corrupta e obsessionada por seu próprio pecado. A segunda parte do plano se refere a los guardias. Veremos então que depois de negociar com o Sanedrim, Judas recebeu imediatamente uma escolta de soldados. Como já vimos, uma escolta sempre será definida dependendo da versão que leemos, como uma flota, uma tropa, uma guarda, uma unidade de soldados armados, ou palavras ou sinônimos que se referem à mesma escolta. E era mais ou menos entre 500 e 1000 homens armados, segundo o caso. Novamente, eu penso que aqui, no caso de Jesus, não houveram 500 ou 1000 homens, pero imagino que havia uma grande quantidade de gente armada, suficiente para assustar a la população alrededor. A coisa é que esses guardas foram liberados para irem com Judas hasta onde Jesus estava e todos armados. Vimos também que uma escolta que foi liberada para Judas Iscariotes para prender a Jesus era composta de soldados e outros servidores del Sanedrim. Por exemplo, guardas del templo, capitães da guarda del templo, membros del Sanedrim e alguns soldados romanos que pertenciam à guarnição e que estava estacionada ou aquartelada na Torre de Antônia. A Torre de Antônia era uma espécie de construção militar que foi criada alguns anos antes e que tinha propósito, por exemplo, de ser palácio de rei, era também às vezes um quartel militar, também servia como depósito para guardar todo o que relacionava a los sacerdotes, como suas túnicas e coisas assim, e às vezes também funcionava como plataforma principal para discursos políticos. E neste caso, a Torre de Antônia era um quartel militar, porque disse que pertenciam à guarnição que estava estacionada na Torre de Antônia. A guarnição referindo-se ao grupo de soldados que estava estacionada ou aquartelada ou no quartel, que era neste caso a Torre de Antônia e que foi construída ao noroeste do templo. Agora veja, estes guardas não sabiam quem era Jesus, nem onde estava exatamente. Então, Judas tuvo que conduzi-los ao lugar acordado, el huerto de Getsemaní. Então, Judas sabia onde Jesus estava. Como é que Judas sabia que Jesus estaria no huerto de Getsemaní? Porque como um dos discípulos de Cristo, algumas vezes Judas e todos os discípulos, junto com Cristo, iam ao huerto de Getsemaní para descansar, outras vezes para orar. Então, Judas sabia que naquele dia especial e naquela época específica, Jesus estaria exatamente ali. Assim que os guardias não sabiam onde estava ele e imagino que tampouco conheciam a Cristo, porque eles não eram religiosos, eles viviam em outro aspecto da vida, como o aspecto militar. Pero Judas sabia onde estava e ele los guiou. Judas teve que conduzi-los ao lugar acordado por ele mesmo, que foi o huerto de Getsemaní. Veremos então que por um momento me sinto tentado a crer que esta quantidade de oficiais não era realmente necessária para arrestar a Cristo. Sem embargo, tendo em conta que Jesus representava uma ameaça para as autoridades. Por que digo ameaça? Porque Jesus fazia grandes milagres e por isso atraía grandes multitudes ao redor de si e, consequentemente, se tornava cada vez mais popular, mais conhecido. E as autoridades o viam então como uma ameaça de tomar seu lugar de autoridade ou sua popularidade. Pero por causa desse detalhe, possivelmente, as autoridades locais dispensaram uma grande quantidade de soldados para ir a prender a Jesus. A coisa é que estes guardas dependeram de Judas Iscariotes para chegar hasta onde Jesus estava.
porque eles não conheciam a Jesus, talvez haviam escuchado falar de ele, mas não o conheciam em persona. E además, isto foi por la noche, por isso seria aún mais difícil reconhecê-lo. Daí Judas tuvo que ir, imagino que Judas foi adelante, seguido por la escolta de soldados armados, hasta llegar donde Jesús estaba, en el huerto de Getsemaní. Aún en el plan, en tercer lugar, entonces sería el huerto. Judas eligió el lugar apropiado para traicionar al maestro sin que otros lo sospecharan. El Getsemaní. Por que eu pongo o lugar apropriado? Outra vez, porque Judas sabia que de tempo em tempo Jesus e os discípulos iam ao Getsemaní para descansar. Jesus era também humano, 100% homem, e se cansava, necessitava descansar e também separava tempo para orar. E aparentemente um desses lugares preferidos era o huerto de Getsemaní, que estava no Monte de los Olivos. Então, este parecia ser um lugar apropriado para que Judas guiara os soldados hasta aí para traicionar o maestro sem que lo sospechara. ¿Por que esta expressão sospechara? Porque como o Getsemaní era um lugar de oração, nadie pensaria que soldados chegariam para prender a Cristo, uma vez que todos sabiam que este lugar era tão pacífico, tão descansável, tão assim relajante, que não haveria guerra ou ataques ou afrentas ali. Haveria solamente este ambiente, esta atmosfera de descanso e de oração. Então, por isso, era um lugar apropriado que não levantava sospecha. Veja que hasta nisso Judas foi muito inteligente. Ele não quis guiar os guardas mientras Jesus estava caminhando por las calles, aonde todos estavam juntos e podiam ver tudo. Ele não levou os guardas mientras Jesus estava em uma praia aberta com toda a gente ao redor, ou aún em um barco, ou em uma montanha. Não, ele foi a um lugar secreto, a um lugar muito privado, que era o huerto de Getsemaní, porque ele não queria levantar sospecha de que ele, um de seus discípulos, estava entregando a Jesus como um delinquente às autoridades máximas, e ele sabia que queriam matar a Jesus. Era uma traição tremenda, pero o plano pareceu quase perfeito, porque hasta nisso ele pensou bem. Qual seria o melhor lugar para entregar ao maestro? Ah, já sei, el Getsemaní. Allá, nadie quiere ir porque é lugar de oração, nadie quiere orar assim que possivelmente o maestro vai estar solo ou com um, dois ou três discípulos, vai ser fácil agarrá-lo. Assim que este foi o lugar de preferência de Judas. Devido a que era um lugar de descanso, Jesus provavelmente estaria orando e nem se daria conta, pensou Judas, certo? Jesus estaria orando em adoração, ou talvez estivesse dormindo, descansando um pouco, assim que ele nem sequer perceberia, não se daria conta de que Judas estaria chegando com os soldados armados. Para ele, ou seja, para Judas, este era o melhor momento para executar seu plano. Um lugar que não levantava sospechas, um lugar onde nadie esperaria, incluso Jesus, sequer daria conta. Isso pensava Judas, porque sabemos que não foi bem assim. Tudo cooperava para que este fosse o lugar adequado para executar seu terrível plano. Judas foi responsável de tão grande hecho de vender a uma pessoa inocente, incluso ganhar dinheiro com isto. Eu pongo tão grande hecho porque isto era o que ele pensava, creio eu. Eu não creio que ele teria feito tanto esforço por uma coisa que considerara pequeno e insignificante. Para ele, isso foi um grande hecho, algo assim fabuloso, plano do siglo, e por isso ele foi capaz de submeter-se a isto a ponto de vender o próprio maestro. Jesus foi levado ante os sacerdotes depois que todo ocorreu. Então ele foi arrestado e levado hasta os sacerdotes, e estes lo transferiram para o governador romano Pôncio Pilato e al final para Herodes, hasta que toda a sequência que já conhecemos, hasta a crucifixão.
Pero vemos que entre essa parte, entre o momento em que Judas ligou com os soldados hasta que levaram a Jesus, algo importante ocorreu. Imagino que alguém de muita importância, disse: estamos aqui porque estamos buscando a Jesus, el Nazareno, el Galileu, el predicador, el maestro. A palavra que usaram para apontar a Jesus. E Jesus passou adelante e disse: Eu sou. E quando disse isso, bum, todos caíram por causa do poder de Deus que havia nele. Isto foi uma coisa interessante porque, no contexto deste estudo, eu observo que as autoridades não esperavam que Jesus fosse honesto, dizendo: eu sou esta pessoa que buscam. Por quê? Porque naquela época era comum que os delinquentes trataram de escapar. Eles mentiam, eles corriam, eles huíam, eles incluso atacavam os próprios guardas no intento de escapar-se e correr. Pero Jesus hizo todo o oposto. Ele passou adelante e disse: eu sou. E bum, o impacto vino. Porque a verdade sempre quebra resistências, sempre quebra barreiras, sempre rompe ataduras e ligaduras e opressões. A verdade liberta, como diz a Bíblia. Assim que quedou claro para todos que ele era aquele que buscavam, pero sobretudo ele era o homem mais poderoso do momento. Todos sabiam, menos Judas Iscariotes. Isso foi algo realmente muito triste. Então, vemos que para Judas, o lugar apropriado era para traicionar Jesus, era sem dúvida o Getsemani, que estava no Monte dos Olivos, e por ser um lugar pouco visitado, e principalmente de noite, porque todo este evento aqui ocorreu por la noite. Ali, Jesus solia ir com seus discípulos a descansar e também a orar. Então, quem visitaria a um lugar de oração por la noite? Essa era a mentalidade de Judas. Quem? Nadie. Possivelmente, por isso lhe digo: bueno, esse plano é perfeito, eu vou levá-los ali porque nadie vai visitar este lugar por la noite. A quarta parte do plano é a señal. E eu les dije então que a señal foi um beijo, é o que nos mostra a Bíblia. Mi questionamento é: por que foi um beijo? Por que Judas não hizo um plano tipo: bueno, eu vou dar-lhe uma señal com a cabeça, aquele a quem eu aponte assim, este levem, ou aponte para a esquerda, ou use meu dedo assim ou assim, outro tipo de señal? Porque foi um beijo. Então, eu cheguei a estas conclusões. A señal foi um beijo, porque a escolta não sabia quem era Jesus. Ou seja, Jesus era desconhecido porque eles não o conheciam e também porque era noite. Então, Judas tinha que fazer um gesto visível a todos para que então identificara a aquele que deveriam prender. Se Judas houvera hecho uma señal assim com a cabeça, como eu los menciono, para a direita ou para a esquerda, ou com os olhos, para não delatar-se a si mesmo, pero se ele só mover os olhos, tratando de apontar aquele que está à direita ou à esquerda, eles não iam ver muito claramente porque estava noite. Então, ele teve que fazer um gesto físico visível, ou seja, Judas teve que sair de seu lugar, dar uns passos, chegar hasta Jesus e besá-lo, algo bem visível frente a todos. Então, esta foi uma primeira razão, creio eu. A escolta não sabia e Judas tinha que ser algo visível para identificar a Cristo delante de los soldados. Como era de noite, seria mais difícil distinguir-lo destes apóstolos. Aqui está uma outra razão. Por que foi difícil distinguir a Cristo de los outros discípulos ou apóstolos? Por quê? Porque todos veniam todos eram da mesma região, todos eram da Galileia. Então, a partir de aí, eu penso que eles eram todos bem parecidos. Sabemos que quando venimos de uma mesma região, é possível que seamos todos do mesmo color, os olhos do mesmo color, o cabelo do mesmo color. Então, eu creio que naquela época, Jesus e todos os discípulos tinham mais ou menos um color bronzeado. Imagino eu. Isto é só imaginação. Por quê? Porque eles andavam muito, eles andavam em praias, eles estavam sempre expostos ao sol. Imagino que todos tinham uma pele bronzeada. Creio também que todos tinham um cabelo negro, que era característico daquela região, assim meio, digamos, assim, enroladitos, não muito lacio, pero assim, com volume.
todos largos, imagino, ou mais ou menos, que não era bem masculino como na época atual. Imagino que o color dos olhos também era todos negros, e como todos eram homens, possivelmente mais ou menos todos da mesma altura, talvez alguns mais baixos, outros mais altos, mas mais ou menos da mesma altura. Eu penso que todos eram flacos, nadie ali era gordo, porque eles caminavam muito, eles comiam muito peixe, por exemplo, na praia, certo? Ademais, eles ayunavam, então eles tinham uma boa forma física. Eu creio que todos eles eram mais ou menos da mesma compostura física. Então, em outras palavras, eles eram muito parecidos. E además, dependendo da região de onde venimos, às vezes hasta nossa forma de falar é bem parecida. Então, quando hablamos, sabemos, eu sei, tu eres del norte, tu eres del sul, por causa da forma de falar. Então, eram parecidos. E como estava de noite, os soldados não poderiam distinguir a Jesus entre os demais apóstolos que ele tinha. Assim que não esperavam que o Salvador se apresentara espontaneamente. Ou seja, aqui está outra razão. Como não esperavam que Jesus dijera eu sou, então Judas pensou, bem, possivelmente Jesus não vai se manifestar assim que eu vou allá e lo beso, assim todos vão ver que é ele, porque ele não vai dizer eu sou Jesus. E Judas se equivocou, porque quando perguntaram, estamos buscando a ele, Jesus disse, eu sou, e aí sucedeu aquela manifestação de poder que impactou a todos em lugar. Pero hasta aqui temos então três razões. Certo, a escolta não lo sabia quem era Jesus, assim que Judas teve que dar um passo e fazer uma manifestação física visível para que quedara claro a todos que aquele era quem deveriam prender. Segundo, eles eram todos parecidos e Judas tinha que besar aquele que deveriam levar, porque senão, talvez agarraram, eles poderiam agarrar o homem equivocado. Terceiro, nada pensava que Jesus fora manifestar-se por si solo, assim que Judas foi, e como que para ajudar um pouco, besou a Jesus, dizendo, em caso de que Jesus não se indique a si mesmo, dizendo, eu sou Jesus, então vocês tomem esse a quem eu vou besar. A outra razão é que entre os judeus, besar-se era uma forma habitual de saúde. Ou seja, hasta aqui Judas foi muito inteligente. Ele não usou uma estratégia desconhecida para todos, porque se houvera hecho, teria posto em evidência seu raro comportamento naquele momento. Se Judas houvera hecho outra coisa diferente, talvez os mesmos discípulos houveram dito, o que é isto? Por que ele está atuando assim? Não entendemos. Pero não, ele hizo algo que era comum entre eles, que era besar-se, era um aspecto cultural e também uma expressão de amabilidade ou de amor. Assim que ele hizo isto e não chamou a atenção verdadeiramente. O único que sabia do propósito do beijo era Jesucristo e os guardias, porque ele havia contado a los guardias, aquele a quem eu bese, este já vem. Então, vejam que são sinais bem claros. Naturalmente, o beijo representa um gesto de amistad, pero Judas lo utilizou como um truco para não surpreender a nadie. Para não surpreender a Jesus, para não surpreender a los discípulos, talvez ele pudo enganar os discípulos, pero não a Jesus e a los soldados. Eles já estavam advertidos que este que recebiera o beijo, este era. Judas transformou um signo ou uma señal que esse beijo, que era uma señal de afecto e amistad e ternura, em um símbolo de traição. Por isso, hoje é comum dizer o beijo de Judas ou o beijo de la traição. É um tipo de provérbio atual, solamente porque Judas hizo que essa expressão de afecto, que é o beijo, se transformara mais bem em um símbolo de traição. E vimos aqui em Mateus 26, 48, Judas dijo, a quem bese, ou aquele a quem eu bese, este já vem. Arrestem-lo, dijo ele. Este foi lo combinado e assim foi. Então, espero que esta parte da señal, porque o beijo se quedou claro. A escolta não sabia, assim que Judas teve que fazer algo visível e claro para que se deram conta de que era este, e o acordo foi aquele a quem eu bese. Então, o beijo foi a señal. Era de noite, os guardas não podiam distinguir entre Jesus e os discípulos porque eram fisicamente parecidos.
não esperavam que Jesus fora apresentar-se espontaneamente por ele mesmo, assim que Judas se adelantou e lo besou e disse: em caso de que Jesus não se manifeste, eu lhes direi quem é, com um beijo. E depois era uma atitude cultural, uma expressão cultural comum entre eles, assim que Judas usou um hábito que era comum para não chamar a atenção, para não levantar suspeita para si mesmo, ou se Judas pensava todo ao revés. E está claro aqui que ele foi quem decidiu por qual sinal usar para traicionar ao maestro. Vimos também que, com relação a esta parte, temos uma informação sobre a moneda, que aqui representa o preço de Cristo. E vimos que nesse texto de Mateus 26, Judas dijo a Sanedrim, ao Supremo Governo, máxima segurança judicial de aquela época. Judas dijo a eles: que queres dar-me, ou que me darás, em caso que eu te le entregue a Cristo? E então eles decidiram dar-lhe 30 peças ou 30 moedas de plata. Aparentemente este preço foi bastante tentador, porque não se vê nenhuma discussão entre Judas e aqueles que lhe pagaram. Judas não disse: oh, não, é muito pouco, oh, podes dar-me mais. Não houve nenhuma discussão. A oferta, a proposta foi hecha e aparentemente, imediatamente, ele la aceitou. Veremos então que as leis judías, como também os regulamentos, as regulações romanas, dictavam que o templo de Jerusalém podia armazenar ou guardar exclusivamente as didracmas e tetradracmas de Tiro, como pago de tributo anual. Ou seja, a gente pagava imposto e aparentemente o templo era o responsável por guardar todo esse dinheiro que a gente pagava como imposto. Então, o Sanedrim habría pagado a Judas as moedas que formavam parte do tesouro do templo. Ou seja, o templo guardava todo esse monte de dinheiro que as multitudes, a população, les pagava, e a autoridade máxima, que era esse supremo governo, que era el Sanedrim, decidiu pagar a Judas as 30 moedas de plata deste mesmo dinheiro que estava guardado ali. São solamente suposições. A partir de aqui, eu quero dizer-lhes novamente que quando falamos ou quando estudamos sobre algo passado, como por exemplo essa história que vem desde muito tempo atrás, é necessário estudar suposições, teorias, possibilidades. Então, todo o que vou trazer aqui é resultado de um grande esforço de chegar a uma conclusão com relação a quanto equivalia aquelas moedas de plata, as 30 moedas de plata que se pagou a Judas. Porém, não se olvidem que são apenas teorias. Por isso, cabe a nós seguir investigando para chegar a uma conclusão bastante razonável. Veremos então que a partir dessas duas informações, que o templo guardava todo o dinheiro que a gente pagava de imposto, o Sanedrim tomou deste dinheiro para pagar a Judas. Há também outras diferentes interpretações respeito ao tipo de moeda de que se trata nesta situação. Exemplo, poderiam haver sido as tetradracmas de Tiro, que também eram chamadas de ciclos, o nome da moneda. Esta moneda pesava cerca de 14 gramos e tinha mais ou menos 94% de plata. Esse tipo de moneda que eram os ciclos. A outra possibilidade pode haver sido as estatuilhas de la Antioquia. Esta aqui era outro tipo de moneda e essa tinha o rosto de César Augusto. Esta moneda pesava cerca de 15 gramos e continha mais ou menos 75% de plata. Agora, por que esta quantidade diferente de plata e de peso? Porque de acordo a cada moneda, de acordo ao peso da moneda e a quantidade de plata que continha a moneda, era seu valor. Por isso, é difícil realmente, nesta época atual, depois de tanto tempo, calcular com exatidão cada uma dessas diferentes moedas em comparação com nossa moneda atual. Pero les trago a informação porque podemos seguir investigando.
Otra teoría es que estas monedas de plata equivalían a los denarios romanos. E eu confesso a ustedes que esta aqui é minha melhor possibilidade. Eu prefiro crer que foram os denários romanos usados para pagar a Judas Iscariotes e não as moedas de Antioquia ou de Tiro. E nesse momento, agora, por que eu creio que foram os denários romanos? Porque naquele momento, naquela época de Jesus, a Judeia estava bajo o poder político do Império Romano. Então, é comum, é normal pensar que se o Império Romano estava governando na época de Cristo, então a moneda romana era a que prevalecia. E Mateus sabia bem disto porque era um cobrador ou recaudador de impostos. Um soldado romano, por exemplo, naquela época recebia cerca de 225 denários ao ano, denários romanos, certo? Soldado romano. Se comparamos com um soldado militar nos Estados Unidos que ganha mais ou menos $35.000, e creio que depende do soldado. Bueno, há países em que quando o soldado é um principiante, que chamam soldado raso, é um preço. Quando passa a uma categoria mais alta, outro preço, então ele capitão, ele general, diferentes posições, diferentes autoridades, diferentes salários. Eu estou calculando mais ou menos entre uma coisa e outra. Em caso de que um soldado ganhe $35.000 ao ano, então, seguindo esta contagem, segundo esta interpretação, possivelmente Judas haveria recebido um pouco mais de $3.000 em dinheiro em comparação com nossa moneda atual, ou seja, em comparação com o dólar. É somente uma equivalência aproximada. É possível que ele haja recebido um pouco mais de $3.000, que era muito dinheiro. Talvez por isso ele não pôde reusar o preço que ele foi pagado por el Sanedrim. Pero em Êxodo 21:32, vemos aqui que o valor de 30 peças de plata, que é o mesmo que pagaram a Judas, equivalia ao preço de um escravo. Ou seja, se o escravo era morto, se era acidentado, atropelado, se era vendido, normalmente custava 30 peças ou 30 moedas de plata, e foi o que pagaram a Judas. Quando eu leio isto, eu penso, preço de escravo. Aparentemente, Jesus foi rebajado a um preço de escravo. Ora, vemos que Jesus não foi um escravo exatamente, pero é nesse sentido de que ele nunca teve nada, porque um escravo é alguém que não tem nada, não tem casa, não tem roupa, não tem nada. Assim que Jesus tampouco teve nada. Ele não teve, hasta sua vida que ele tinha, ele lá deu por nós, para que nós pudiéramos ter a salvação. Então, Jesus foi literalmente rebajado a partir deste preço, foi rebajado entre comillas, certo? A um preço de escravo. Então, Êxodo nos habla que 30 peças de plata ou 30 moedas de plata considerava ou consistia a um preço de escravo. Se estima que o preço médio de um escravo de aquela época era mais ou menos 30 moedas de plata. Então, comparando com nossa época atual, seria mais ou menos $90. E isto alguns anos atrás. Eu imagino que 15, talvez 20 anos atrás, se comparamos este valor de 30 moedas de plata, que era o preço do escravo, há 15 ou 20 anos atrás de nossa era, correspondia mais ou menos a $90 em comparação com o dólar. Portanto, Judas haveria recebido um valor de $90 em los valores atuais por la vida de Cristo. Então, aqui temos dois valores numéricos. Aqui temos algumas possibilidades de moedas que estão aqui só como possibilidades. Pode haver sido a moneda de Antioquia ou pode haver sido a moneda de Tiro. Pode haver sido uma que pesava 14 gramas com 94% de plata, ou seja, quase toda a moneda era plata, ou a outra que era de Antioquia, 15 gramas com 75% de plata, ou seja, mais ou menos a metade da moneda pesava plata. Por causa dessa diferença, era a diferença de valores. Solamente possibilidades. Mas também há a possibilidade, que para mim é a melhor, era um denário romano, porque o Império Romano dominava naquela época de Cristo, e quando esta situação da traição
ocorreu. Então, vimos que naquela época, um romano ganhava este valor de denários por ano, que calculando-se mais ou menos para a época de hoje, de acordo ao dólar, daria mais ou menos um pouco mais de $3.000, que era um bom dinheiro. E, además, em Êxodo, regressando à história, este era o preço do escravo, ou seja, 30 moedas de prata, e calculando mais ou menos com nossa moeda atual, daria $90. Então, se imagina que Judas recebeu $90 mais bem, e não cerca de $3.000, por causa da variação das moedas e tanto de tipo de moeda quanto o valor de cada moeda. Estou pensando assim. Vimos então que 30 moedas de plata ou 30 peças de plata era o salário de Zacarias, o profeta. E vimos isto aqui em Zacarias capítulo 11, e que inclusive ele considerava como um bom salário, ou um salário aceitável, um salário suficiente. São palavras que encontro com relação ao salário de que Zacarias habla aqui nesse texto. Então, se era um bom salário ou um salário aceitável que se relaciona, como digo, se conecta a valor de 30 peças de plata ou 30 moedas de plata, então, este foi um bom preço, um bom pagamento que Judas recebeu sem protestar, sem discutir, sem amargar-se. Ele nunca disse, estou fazendo tanto sacrifício só por 30 moedas. Ele não disse isso jamais. Possivelmente, este foi realmente um bom preço, como nos menciona aqui esse texto de Zacarias, capítulo 11. Agora vamos ver. Nenhuma contagem numérica destas moedas é eficaz. Que quer isso bem claro, irmãos. Eu não estou afirmando que Judas recebeu 3.000 ou 90.000. São só possibilidades, teorias e narrativas que aún necessitam seguir sendo investigadas para que cheguemos a uma conclusão razonável. E eu repito, nenhuma contagem numérica de nenhuma dessas moedas que menciono desde o início até o final é eficaz. Porque naquela época existiam vários tipos de moedas. La de Antioquia, la de Tiro, las romanas, el denário romano e outros mais. E cada uma com peso de plata diferente e cada uma com um valor diferente por causa da quantidade de plata em cada uma delas. Portanto, tudo que temos hoje são teorias aproximadas sobre a equivalência de quanto Judas recebeu por traicionar a Jesus. Trago aqui alguns tipos de moedas. Por exemplo, esta aqui é a tetradracma de Antioquia. Quero pedir-lhes perdão por esta narração que está em português, porque não encontrei nenhuma narração em espanhol e me foi difícil modificar isto de última hora. Pero o nome desta moeda aqui é tetradracma de Antioquia. Esta aqui é esse ciclo de Tiro. Então, são moedas diferentes, com valores diferentes, por causa da quantidade de plata em cada uma delas. Também les traje algo sobre o denário romano. Aquele denário tem sua origem em seu valor numérico, pois o denário equivalia a 10 haces. E haces aqui é outra moeda romana, como eu pongo bem aqui entre parênteses, 10 haces de cobre. De aí o nome denário, que significa 10, ou 10 vezes, ou el que contém 10. Incluso eu descobri que a palavra denário também origina a palavra dinheiro. E essa é a palavra que se usa em espanhol. So, contém 10 vezes o valor multiplicado por 10. O denário romano é uma moeda de plata romana que pesava alrededor de 3,85 gramas, com um valor atual de alrededor de 0,74 centavos de dólares estadunidenses. Outra narrativa já disse que esta moeda que pesava 3,85 gramas equivale somente a 49 centavos de dólar, pero esta disse 74. Eu trago uma, pero vocês vão encontrar outras, porque, como disse, são apenas narrativas, são apenas teorias. Levava a imagem da cabeça de César
e era a moneda do imposto por cabeça, que era a expressão que se usava naquela época com relação aos impostos que os romanos exigiam a los judíos, como vemos nesta referência. En los días del ministerio terrenal de Cristo, de Jesús, a los agricultores generalmente se les pagaba un denario por una jornada de trabajo de 12 días. Então, esta moneda era a mais popular, por isso eu realmente creio que foi a moneda usada para pagar a Judas Iscariotes. E aqui está uma imagem do denário romano, bastante famoso e possivelmente lo utilizado para pagar a Judas Iscariotes. Ahora, la pregunta, énfasis, después de todas essas divisiones, en nuestra parte 2 de hoy es, Jesús lo sabía todo, ele sabia de todo isso. Será que ele realmente conhecia a Judas e sabia de lo que ele era capaz? E se lo sabia, por que lo permitiu? Porque Jesus permitiu que Judas hiciera toda esta coisa que hizo. Então, tenho algumas respostas personais. Eu creio que Jesus lo permitiu para mostrar-lhe o alto valor que Jesus lhe dava. Por que digo isso? Porque eu creio que neste ponto da traição, quando isto ocorreu, Judas estava tão cego e tão confundido com ele mesmo que incluso se olvidou quanto Deus lo amava, quanto ele era amado por Cristo. Mas Jesus estava ali para recordárselo. Também creio que isto ocorreu, Jesus lo permitiu para que Judas reconhecera seu próprio valor. E aqui vimos uma sequência. Quando nós perdemos, aqui nessa primeira parte, a noção de quanto Deus nos ama, o segundo passo é que perdemos a noção de quanto nós valemos. Não sabemos mais nosso valor. Então, eu creio que sua cegueira foi tão grande que ele perdeu incluso a noção de seu próprio valor como pessoa e, sobretudo, de sua própria eternidade. Recuerda, irmãos, esse por uma eternidade ou para uma eternidade sem Cristo não vale a pena. Mas Jesus estava ali para recordar a Judas que ele aún era uma pessoa importante e sua eternidade também. Terceiro, porque Jesus lo permitiu para mostrar-lhe que Jesus não lo rechazou, apesar de sua traição. Apesar de lo que ele foi e de lo que hizo, de lo que estava haciendo, Jesus não lo rechazou, não lo odiou e tampouco lo ignorou, porque Jesus estuvo com ele até o último momento antes de sua morte, tratando de tocar sua consciência e fazê-lo reflexionar. Pero aparentemente não foi bem o que Judas decidiu. Isto nos mostra que Deus nos ama a todos sem igual, sem fazer acepção e sem fazer nenhuma classe de discriminação, sem importar quem seamos nós outros. Ele nos ama a todos por igual e para ele absolutamente não há diferença alguma. Eu creio que a expressão que Jesus usou para falar com Judas, que foi retaire, amigo especial, esta expressão foi a mais dulce, a mais nobre e a mais amorosa que se podia dar a um traidor ou a alguém como Judas. Eu creio, además, que Deus sempre nos dá uma oportunidade de reflexionar. E isto foi o que hizo com Judas Iscariotes. E ele sempre trata de hacernos reflexionar sobre o mal que estamos fazendo e sempre trata de dar-nos a oportunidade de pensar, de reflexionar e de regressar. Especialmente porque em muitos casos esta é nossa última oportunidade. Finalmente, eu creio que ele tratou de ajudar a Judas a ver o valor que Judas dava a Jesus não era o mesmo valor que Jesus dava a Judas, porque o valor que Judas deu a Jesus foi aquele valor basado em 30 moedas de plata. Pero o valor que Jesus deu a Judas valió ou tinha o mesmo peso da palavra mais dulce, mais nobre, mais amorosa, que foi a palavra retaire, e que mencionamos desde o começo de toda esta discussão. Veja bem, incluso a Bíblia diz em 2 Timoteo 2:13, este versículo: se nós somos infieles, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo.
E neste caso, Judas foi completamente infiel com Cristo. E Cristo foi fiel com ele hasta o fim. Isso é uma coisa importante de se considerar. Então, continuemos pensando que se Jesus nos perguntara, amigo ou amiga, ¿a qué vienes? Amiga, ¿para qué estás aqui? Amigo, ¿por qué andas comigo? Retaire, Éfiro, pare. E vemos que Retaire é amigo especial ou melhor amigo, não olvide. E quisera incluso que, se necessário, tu regressares à parte 1 de toda esta discussão, porque aí eu mostro todas as qualidades e atributos referentes a Retaire e hago a diferença com os filhos, que é outro tipo de amigo. Jesus usou a mais alta palavra que tinha em todo o seu vocabulário para falar com um traidor tão terrível como Judas Iscariotes. Se ele nos perguntara a mesma coisa, oi, amigo, para que vienes? Amiga, por que estás aqui? Por que caminas comigo? Que lhe diríamos oi? Que tipo de resposta lhe diríamos? Ou lhe daríamos? Diríamos a verdade de por que estamos aqui, por que andamos com ele em nosso dia a dia? Ou permaneceríamos em silêncio? Ou será que nos confundiríamos como passou com Judas Iscariotes? Recordemos que aquele Judas Iscariotes já passou, já não está mais aqui, já tuvo sua sentença. Pero atualmente entre nós há muitos Judas que aún são aqueles que seguem mentindo, caluniando, traicionando, causando divisões, matando, roubando, dividindo pessoas e afetando testemunhos e reputações, enfim, fazendo desgraças. E o pior de todo, amando ardentemente o que hacen de malo. Esses são os Judas. Este foi alguém parecido a Judas Iscariote. Este define ou declara a natureza de Judas Iscariotes. Pero, apesar de que o Senhor trajo aqui, ou trae em sua palavra, ou através de sua palavra, este exemplo, este não é o desejo de Deus para nossas vidas hoje. Então, como não é o desejo de Deus, devemos ser muito cuidadosos e vigilantes com nós mesmos. E devemos vigilar nossos passos, nossas palavras, nossas decisões, nossas expressões, nossas intenções. Devemos vigilar todo, especialmente aquelas decisões que são chamadas de decisões finais e que marcarão nossa vida para toda a eternidade, ou seja, para sempre, como ocorreu com Judas Iscariotes. Que Deus nos ajude a aprender algo importante, algo valioso deste terrível erro cometido por Judas. Então, minha pergunta final aqui é: somos nós realmente amigos de Deus? E se somos seus amigos, que tipo de amigos somos? Eu sempre marco esta palavra porque para mim esta palavra é o mais importante nesta pergunta. Que tipo, que espécie, que classe de amigos, que categoria de amigos somos? Veamos que allá em Gênesis 15, Deus nos habla sobre Abraão e sua amistade com Abraão. E a Bíblia diz assim, incluso esse texto se repite em Santiago 2:23, e disse: Abraão creu em Deus com todo o seu ser, e isto lhe foi imputado para a justiça, ou seja, para sempre. E Abraão foi chamado amigo de Deus. E em Gênesis 18, 3 capítulos depois de Gênesis 15, no Gênesis 18, 17, eu encontro um versículo preciosíssimo. Ali, este verso disse: então o Senhor lhe dijo a si mesmo: ¿acaso poderei eu ocultar algo de meu amigo Abraão? Esta palavra para mim habla tanto, tanto, tanto. Deus dijo de si para si próprio: ¿acaso posso eu ocultar algo de meu amigo Abraão? Que tipo de amigos somos nós? Diria Deus lo mesmo de nós, assim como dijo de Abraão? Este é meu anelo. Eu não sei qual é o tuyo, pero este é meu máximo anelo. Que um dia escute e Deus diga: tu eres minha amiga. Isso vai ser para mim todo o que sempre quis escutar em minha vida inteira. Bem, eu estou orando para que este tema traga a tu vida e a minha vida
una nueva visión de una nueva relación más completa y más íntima con nuestro amigo Jesucristo. Y yo espero que eso ocurra, porque bien, este es el propósito de Dios. Entonces, después de esta segunda parte, o parte 2 de hoy, yo deseo verdaderamente encontrarte aquí otra vez en la próxima semana con nuestra parte 3, ¿ok? Entonces, por favor, da una mirada en la parte 1, repasa todo para entonces venir a la parte 2 y está listo para la parte 3. Te veo entonces en la próxima semana. Que Dios te bendiga. Bye, bye.